Então vamos lá. Jeremias, capítulo 30, verso 24. Hoje eu trago para nós, da parte do Senhor, dentro da teologia, o que se chama de homilia. É uns nomes que o povo dá, mas a gente sabe o que é, só a gente só não sabe o nome. Falar, mas bispo, o que é homilia? É a leitura verso a verso. Você vai lendo verso a verso e vai explicando. Ah, é isso? É que aí o povo chique de teologia fala, hoje a gente fala assim, é uma homilia. Você fala, meu Deus, que chique, né? Mas é só uma leitura verso a verso. Jeremias capítulo 30, verso 24. Diz assim: não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto, diga a glória a Deus. Qual é o nosso grande desafio? Me ajuda aí com o volume, senão eu fico muito aqui, ó. Tá vendo aí, tá bom. Qual que é o nosso grande desafio? É entender tudo isso. Diga comigo assim, entender tudo isso. Entender o quê? Entender a vida. Entender a nossa vida com Deus e aquilo que nos tira da presença de Deus, aquilo que nos faz perder a bênção. Aqui, o profeta Jeremias é um profeta que me chama muita atenção, porque diante da rebeldia de Israel, a gente enxerga a rebeldia que a gente vive. Aqui, porque a situação de Jeremias é assim, tudo que precede Jeremias são os alertas. Deus falando, gente, toma cuidado, faça correto, não crie idolatria, não faça parte da feitiçaria, não traga coisa errada para dentro de casa. O que precede Jeremias se fosse no tempo de hoje? Gente, cuidado com rede social, não fica viciado. Tem gente que está viciado na rede social, né? Igual a gente leu aqui, a bebida forte. O que é bebida forte? É bebida com álcool mesmo. Eles se embriagavam, né? Aí tem gente que vê isso aqui, né? E, um cálicezinho de vinho. Não tem problema, né? Então, assim, sabe? Aí traz o alcoolismo para dentro de casa, né? Sensualidade para dentro de casa. Palavrão. No nosso país o palavrão é chique, gente. O povo que não é cristão vai para a faculdade. Se você vai para a faculdade, alguém pergunta para você, né? Qual o teu grau de escolaridade? Eu sou universitário. Que chique, estou fazendo faculdade. Que bacana, fazendo faculdade. Né? Se não falar um palavrão, é uma faculdade chula. Não fala, se conversar meia hora com o universitário, não falar um palavrão, falar, eu acho que você não tem faculdade não, cara. Não falou um palavrão. Porque faculdade chique tem que ter uma coleção de palavrão top, assim, para cada expressão de impacto tem que ter né? De acordo com, sei lá, o estado econômico, solta um palavrão. Falo, nossa, olha, que faculdade é a sua, cara? Eu quero cursar lá. Porque palavrão é chique. Então são coisas que o que precede a palavra de Jeremias, né? Coisas que vão fazendo de acordo com a mentalidade daquilo que o homem apresenta, e Jeremias vem e fala, gente, para com isso, se corrija, volte à santidade, traga para dentro da sua casa aquilo que é presença de Deus, né? Veja a forma como você educa os seus filhos, olhe como que você se expressa, como que você se relaciona com as pessoas. Então Jeremias é muito isso. E aqui, o texto base dessa palavra está dizendo assim, olha, a ira do Senhor não vai se aplacar, quer dizer, não vai ficar menor a ira do Senhor, enquanto não se cumprir tudo aquilo que Deus quer que seja feito. Mas eu não sei direito o que Deus quer comigo. Olha, uma coisa é certa, no final dos dias, você vai entender tudo isso. Quando se fala nos finais dos dias, você vai entender tudo isso, de certa forma, Deus está dizendo assim, olha, se você der um voto de confiança para Deus, e viver aquilo que a palavra te ensina, nossa, você vai evitar tanto sofrimento na sua vida.
Ah, mas é tão comum, gente, se faz tanto, as pessoas já são assim, né? A sociedade hoje é dessa forma, é normal isso. Então, gente, a gente fala tanto sobre isso, né? Para onde que vai toda essa normalidade com relação ao temor da presença de Deus na sua vida? Porque se a normalidade tira o temor, então você vai viver a ira. E a ira do Senhor não se aplaca enquanto não cumprir. Então, agora, se você ficar atento e falar, não, vamos entender melhor o que são essas advertências, para que a gente possa viver a bênção do Senhor. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores, sim ou não? Então é isso que o Senhor tem para nós. Aí vamos então entrar dentro desse texto de Jeremias, para a gente entender o que a palavra do Senhor ministra no nosso coração hoje. O subtítulo na minha Bíblia diz assim: Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. O que é o subtítulo? O subtítulo é aquilo que nós sabemos que é Deus na nossa vida, é nos tirar dos aprisionamentos. Posso ouvir amém? É tirar. Deus está o quê? Tirando você dos aprisionamentos, acrescentando na sua vida. O Senhor está sempre acrescentando na sua vida. Das bênçãos que você recebe, o Senhor quer te abençoar mais. Se você tiver uma vida, como a gente leu no culto passado, creio, sobre Jó, uma vida reta. O que é uma vida reta? Para de ficar vendo defeito, pelo amor de Deus. Foque naquilo que Deus está fazendo, construindo na sua vida. Sabe? É aquela pessoa que ganha, gosta, quer muito presente, fala, nós precisamos muito de um óculos. A pessoa fala assim, olha, trouxe um óculos. No primeiro impacto assim, puxa, obrigado, eu precisava tanto de um óculos. Ah, mas ele não podia ser azul escuro? Tinha que ser essa cor aqui, eu não gostei do formato dessa lente, sabe? Então assim, fica preso ao que não gosta. Quando você fica preso ao que não gosta, você não enxerga o que está vindo. Então você tem que ter uma mente voltada para aquilo que está vindo, porque a tua alma tem sede de liberdade. Posso ver amém? E o Senhor promete tirar você dos cativeiros. Glória a Deus por isso. Mas eu não entendo direito esse processo. Mas obedeça a Deus, no fim de tudo você vai entender. Nos finais dos dias você vai entender tudo isso. Então cada acerto que você fizer vai te trazer um sobrenatural de Deus. E isso é respingado. Onde que eu vi essa palavra? É respingado. Tudo que você fizer vai ser respingado na sua família. Sua família está por perto de você. Você é abençoado, seus filhos vão ser respingados pela bênção que você conquista. Aí Deus mira em você, teus filhos estão em volta de você, tua casa está em volta de você. Aí jorra, lá do céu, jorrou, cai, né? Deus traz, é abundante e transbordante. Aí transborda, aí tua família recebe o transbordar, respinga na sua família as conquistas que você recebe. Amém? Versículo 1, 31. Palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e de Judá, diz o Senhor, falo-eis voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Glória a Deus. Assim diz o Senhor, mudarei a sua sorte. Então a vida que você está hoje, olhe para a vida que você tem hoje. O que Deus tem para você? Qual a promessa? A promessa de Deus é mudar a sua sorte hoje. Posso ouvir um amém? Deus está dizendo que Ele vai mudar a sua sorte hoje. Ele muda a sua sorte. Quando nós ouvimos, quando nós recebemos uma mudança de sorte, é bênção que está vindo. E essa bênção ele está dizendo assim, olha, a mudança de sorte vai vir sobre você o que tiraram. Aquilo que é seu por direito, aquilo que é seu porque você é herdeiro, de alguma forma foi tirado da tua mão, vai voltar para a tua mão. Glória a Deus por isso. Tudo que é tirado, volta para a sua mão.
Amém? A gente só não entende exatamente na nossa mente humana como que isso acontece. Por exemplo, né? Eu só vou falar porque o Senhor está ministrando no meu coração. Entenda isso. Quando se fala, né, como é que é não sei nem se é bíblico, é Cristo falando dele mesmo, né? Que o profeta de casa não faz milagres, mas é dentro do contexto quando ele volta para Galileia. Quando eu saio da nossa igreja e vou para uma igreja fora, que eu trago uma palavra, que aí eu não conheço as pessoas, a pessoa olha para mim, né? Fala assim, nossa, o bispo falou algo assim, assim, assim. Realmente Deus ministrou muito no meu coração. Por quê? Porque eu toquei no assunto pessoal daquela pessoa e eu não sei nem o nome dela. Então não tem como o diabo colocar no coração daquela pessoa que eu estava com a intenção de falar sobre aquele assunto. Agora, quando você está dentro da sua casa, até quando você está fora, às vezes, que você fala algo da parte de Deus, voltando para lá fora, que às vezes vem alguém que já conhece a gente, né, falar, fulano ali ficou bravo comigo porque achou que eu disse para o senhor o que ele está passando na vida dele. E eu não tive essa conversa. Então tem até alguns que são atacados pelo diabo lá fora, mas não, a maioria não. Agora, quando a gente está dentro da casa, parece que às vezes a igreja tem a certeza de que eu sei de todos os assuntos. Falar, já falaram para o bispo, fulano já falou, o bispo está falando no altar porque já foi lá o linguarudo. Eu falei para ele não falar para o bispo, já falou. E eu não estou sabendo de nada. Então dentro da casa é mais difícil você toda hora se mostrar e falar, olha, está sendo direcionado por Deus, eu não sei do seu assunto, não chegou no meu ouvido o meu assunto. Às vezes o seu assunto chegou no ouvido da bispa, não chegou no meu. Nem tudo que você fala para a bispa eu sei, né? Mas seguindo, por exemplo, o que Deus ministra no meu coração? O pastor Giliardi teve uma situação na vida dele que roubaram uma moto, não foi? Roubaram uma moto? Exatamente isso. O Senhor está dizendo que a restituição está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. Aí você fala, está querendo dizer o que, bispo? Que eu vou encontrar a moto? Não sei, de repente essa moto não existe mais. Mas o que é relacionado ao montante moto volta, ou já voltou. Mas de alguma forma Deus está dizendo assim, eu não esqueci. Consegue entender o que está dizendo? Tudo aquilo que tiraram da sua vida, Deus está dizendo, ei, eu não esqueci. A minha ira, ela não se aplaca, quer dizer, ela não diminui até que se cumpra. Aquilo que é seu, aquilo que Deus te deu, a ira do Senhor é para que se cumpra, porque, entenda, se a palavra de Deus vai em direção à sua vida, posso falar amém? Vem com uma promessa, a palavra de Deus sai do céu com uma promessa direta na tua vida. Enquanto não se cumpre a ira de Deus nesse assunto, não se aplaca. Até que venha o dia de você falar, eu fui abençoado. Ah, mas eu não entendo direito como isso acontece. Não se preocupe, viva a palavra de Deus, porque no fim dos dias você vai entender tudo. A palavra do Senhor diz que no fim você vai entender tudo. Mas enquanto você não entende, você tem que crer e viver isso. Porque é isso que Deus tem, mudança de sorte. Toda mudança de sorte é o Senhor então pôr na tua mão que porventura ele foi tirado. Glória a Deus por isso. Verso 4. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto, porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como que estando dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Glória a Deus por isso. O que Deus está dizendo? Através do profeta que vem direto na nossa vida.
pare de pensar igual aqueles que estão fora da igreja, pelo amor que Deus tem por você. Porque se você continuar pensando e crendo e vivendo como aqueles que não são do corpo de Cristo, os homens, para que Deus pudesse nos mostrar a dor, as mulheres vão entender melhor, mas Deus está dizendo assim, que é como se um homem sentisse a dor de parto, sendo que o homem não tem dor de parto. É a mesma coisa de olhar para o rosto de um homem e ele com a mão na cintura, e você olhar o semblante pálido dele e falar assim, ué, você não é mulher, cara? Você está tendo dor de parto? Pois é a intensidade do sofrimento daquele que não crê na palavra, é a intensidade do sofrimento daquele que não vive a palavra, é a intensidade do sofrimento daquele que não teme a palavra do Senhor e não vive os preceitos do Senhor. E mesmo assim, Deus está dizendo, mesmo que isso aconteça, eu quero livrá-lo, eu quero tirar você, quando no finalzinho do versículo ele fala assim, olha, eu quero tirar, aqui, é tempo de angústia para Jacó, ele porém será livre dela, quer dizer, Deus livra. Quem é que te livra dessa angústia, desse sofrimento? Quem é que te livra dessa inquietude da alma? Quem é que te livra dessa situação em que você se encontra? Porque você pode estar numa situação que você fica pensando, o que eu faço com isso? Porque eu não sei o que eu faço com isso. Eu estou num momento da minha vida cristã que assim, eu tenho consciência da presença de Deus, mas eu não sei o que eu faço da minha vida. Deus está dizendo assim, não se preocupe, porque isso vai sair da sua vida. Posso ouvir um amém? O Senhor está dizendo, eu vou sair da sua vida. Né? O subtítulo desse capítulo aqui é assim, há uma promessa em direção à sua vida do Senhor tirar os aprisionamentos. Mas é até esse aprisionamento que eu acredito que seja impossível, até esse aprisionamento Deus vai tirar da sua vida. Glória a Deus por isso. Então o Senhor está arrancando os aprisionamentos. Caminhando para o final da palavra de hoje, verso 8. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, eu quebrarei o seu jugo sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus canzins, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. O que o Senhor está dizendo? Irmãos, todo o peso da escravidão, Deus ele arranca, por mais que o mundo esteja doente. A gente passou a pandemia, glória a Deus, aí vem doença do macaco, vem mais isso aqui, mais aquilo ali, que você fica, né, às vezes apreensivo, de tantas coisas que vêm contra a nossa vida. Mas o que você precisa ter dentro do seu coração, que o Senhor, a ira do Senhor não se aplaca. O que significa? Não é uma promessa assim, sabe as promessas que às vezes a gente faz, né? Eu vou colocar para você uma promessa que uma vez eu recebi de um amigo, né? E depois de um tempo eu recebi outra. Então, em um tempo que não era convertido, né? Tinha um amigo em comum, meu pai, meu irmão, muito chegado de casa. E eu era um jovem, né? E aí ele chegou para mim e falou assim, Nenê, que nesse tempo eu era Nenê, porque é o mesmo nome do pai, né? Nenê, se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, cara, não importa a hora, nem o dia, pode bater na porta da minha casa, que eu te ajudo, né? Aí ficou, passou, foi embora, né? Aí a pessoa foi envelhecendo. Aí, eu nem me lembrava mais disso. Aí teve um dia, ele passou por vários problemas de saúde, tudo. Eu já é falecido. Aí teve um dia que ele chegou para mim e falou assim, Nenê, lembra daquilo que eu te falei? De qualquer horário, qualquer coisa, você ir na minha casa? Aí eu,
puxei na memória e tal. Eu falei, não lembro. Então, deixa eu te falar uma coisa, esquece. Esquece, porque teu amigo já está velho, está doente, não aguenta mais nada. Não me procure porque não vai dar certo. Então não são essas, a promessa que Deus tem para você não são essas promessas que fazemos uns para os outros. A promessa que Deus faz para você é uma promessa que enquanto Ele não cumprir, na nossa linguagem, enquanto Deus não cumprir, Ele não sossega. Posso ouvir amém? Então você precisa entrar dentro dessa cobertura de glória, dessa presença de Deus. Fala, mas como é que eu entro dentro disso? Viva a palavra do Senhor, tenha temor, respire Espírito Santo, irmãos. Use o que você já aprendeu de vida cristã e deixa isso pegar fogo. Imagina, se cada coisa que você aprendeu com Deus é um pedacinho de carvão, que fosse. Aí você fala, eu já aprendi muito, eu já vivi muito, eu já tive várias experiências, tá? Mas é como se fosse um pacote de carvão apagado. Agora imagina se essa quantidade de carvão pegar fogo. A quantidade de brasa. Então existem alguns de nós que têm uma quantidade de brasa assim admirável, mas está apagada, está úmida. O que você tem que fazer com o que você já viveu com o Senhor? Tem que abrasar esse negócio. Posso falar amém? Tem que abrasar, irmão. Tem que deixar o Espírito Santo pôr fogo na sua vida espiritual. Você tem que olhar para frente e falar, olha, há muito de Deus para acontecer na minha vida. Glória a Deus. Não é ficar um alienado, não. É você olhar as dificuldades e falar, não, surgiu uma dificuldade, então vamos vencer, Estou jejuando 1 hora, mas está difícil, então vou jejuar 2. Estou levantando, uma vez por mês eu levanto às 3 horas da manhã e está difícil, então vou levantar mais vezes. É você partir para cima, porque o Senhor vai cumprir aquilo que Ele tem para você. Glória a Deus por isso. Amém? Quando eu te pedir agora, a gente está encerrando. Quando eu te pedir agora, não faça isso nesse momento. Vou pedir para você ficar de pé, mas não agora. Mas quando você ficar de pé, que seja de pé, dizendo para Deus assim, eu estou de pé, Senhor. Eu estou de pé para viver uma vida cristã. Ficar de pé, colocar o diabo debaixo dos seus pés. Glória a Deus por isso. Vamos pôr Satanás debaixo dos nossos pés. E nós estamos de pé, porque é o Senhor que nos mantém em pé. Amém? Então ore toda a tua vida, a dificuldade toda. Mas você está de pé porque o Senhor não aplaca a sua ira. Quer dizer, a ira do Senhor não para enquanto você não conquistar tudo que precisa conquistar. Glória a Deus por isso.